Você já pensou qual foi a reação que deu origem ao universo? E não, eu não estou falando de Big Bang. Salve, salve, alquimista! Sejam bem-vindos ao Alquimia 4.0 e hoje eu vou mostrar para vocês qual foi a reação que deu origem ao universo. Inclusive a você, a mim e a tudo que hoje a gente tem. Pessoal, é claro que eu não vou falar do Big Bang aqui, eu não vou explicar o Big Bang, mas a teoria começa pelo Big Bang. Tá? O que foi o Big Bang? Uma pequena pincelada aqui. O Big Bang fala que tudo que é matéria e energia estava concentrado em um único ponto. Chegou um momento que esse ponto colapsou e explodiu. Nessa explosão foi se jogado no universo diversas partículas. E essas partículas, em determinado momento, se aproximaram, se aglomeraram, formando os primeiros átomos. Quais foram os primeiros átomos? O hidrogênio. E a partir do hidrogênio é que aí sim a gente começa a falar das primeiras reações que ocorreram no universo. Quais foram essas reações? Você vai se surpreender se eu falar que a primeira reação do universo não foi uma reação química. E fica até o final que eu vou te provar que não foi. Olha lá, galera. Vamos começar então pelo hidrogênio. Falando um pouco do hidrogênio, eu vou te fazer uma pergunta. O que é uma estrela? A estrela nada mais é do que átomos se fundindo, formando átomos maiores. Átomos menores se fundem, formando átomos maiores. Então a primeira coisa formada no universo foram as estrelas, tá certo? Então, quando a gente começa a falar de fusão nuclear, a gente já está falando de estrela. Ah, e o que é uma fusão nuclear? Olha lá, com os primeiros átomos já formados, hidrogênio, número atômico 1, massa 1, número atômico 1, massa 1. A gente tem a formação do hidrogênio 2. O que é o hidrogênio 2, pessoal? Já ouviram falar do hidrogênio 2? Ele também é chamado de deutério, tá? O hidrogênio 2 é o deutério, é um isótopo do hidrogênio. A formação do hidrogênio 2, no caso, ele libera um pósitron. O pósitron nada mais é do que uma emissão, decaimento beta positivo, tá bom? Com a formação do deutério, ele se funde com outro átomo de hidrogênio. Os dois, lembra, número atômico 1. Um de massa 2 e outro de massa 1. Formando então o hélio 3 de número atômico 2, certo? E libera radiação gama, ou no caso, fóton, energia em forma de luz. Obviamente o calor também, tá, galera? Mas a gente vai falar da luz aqui. Pensa no nosso Sol, por exemplo. Olha a radiação que ele emite, tanto calor quanto luz, beleza? É essa radiação aqui. Beleza. Formando o hélio 3, esse hélio 3 vai também fundir hélio 3 mais hélio 3, formando hélio 4 e devolvendo dois hidrogênios. Hidrogênio 1. E aí essa mesma reação de formação do hélio 4, devolve combustível para voltar na primeira reação aqui e continuar essa queima. Tá certo? Até o momento onde eu não tenho mais hidrogênio. Então a queima do hidrogênio foi a primeira reação que aconteceu. A chamada PP chain, ou cadeia PP, próton-próton. Por quê? Porque o hidrogênio 1, né, ele também é chamado de próton. Certo? Ok, houve a queima do hidrogênio. Agora a gente vai para a queima do hélio. A gente já obteve o hélio como produto. Imagina que eu não tenho mais nenhum hidrogênio, então eu vou para o hélio. Dois hélios, número atômico 2, cada um deles, né? Hélio 4, formando o berílio, de massa 8 e número atômico 4.
O berílio, por sua vez, funde novamente com um átomo de hélio. Hélio 2, berílio 4, dá origem ao carbono, emitindo radiação. Maravilha? Olha que coisa. Tá vendo que eu tenho berílio no meu reagente e berílio no meu produto? Eu posso cortar os berílios. O que eu vou ter aqui? 3 hélios, átomos de hélio, formando um carbono e liberando energia. Olha lá, reação global para triplo alfa, 3 hélios, formando um carbono e energia, liberando energia. Por que então chama triplo alfa? Porque antigamente, galera, a emissão alfa ela era conhecida como a emissão alfa de uma partícula de massa 4 e carga 2. O que é isso? 2 mais, né, no caso. O que é isso? É o hélio. Olha aqui, massa 4 com 2 prótons, duas cargas positivas. Beleza? Por isso que é chamado de tripla alfa. Beleza. A mesma coisa aqui ocorre para a formação do oxigênio. Então, quando eu tenho a formação do carbono, eu também tenho a formação do oxigênio. O oxigênio é o número atômico 6, certo? Se eu vou formar o oxigênio de massa 16 e número atômico 8, aliás, número atômico 8, tá? 6 é o carbono. O que eu preciso? Eu preciso de quantos hélio? O hélio tem massa 4, número atômico 2. Eu preciso de 4 átomos de hélio. 4 vezes 4, massa 16. 4 vezes 2, número atômico 8. E aí eu formo o oxigênio. Da mesma forma que eu formo, da mesma maneira que eu formo o carbono, eu formo o oxigênio. Então aí eu vou ter a minha queima agora do carbono, que foi o meu produto, e do oxigênio também, meu produto. Vamos ver aqui, ó. Queima do carbono. Primeira etapa. Eu tenho 2 átomos de carbono fundindo e formando um átomo de magnésio. Número atômico 12, cada carbono de número atômico 6. Liberando energia. Olha lá, eu também posso ter a formação de carbono fundindo com carbono, formando sódio 11 e liberando um próton, ou um H, um hidrogênio. Ou ainda assim, 2 carbonos se fundindo, formando um neônio e liberando um hélio. Tá certo? Tudo isso daqui vai abastecendo e reaproveitado naquelas reações iniciais. Tá? Nada é jogado fora, tudo é reaproveitado. A mais comum é essa primeira aqui. Tá certo? E a queima do oxigênio? A queima do oxigênio vai formar o enxofre, então eu tenho 2 oxigênios, formando um enxofre e liberando energia. Ou eu tenho 2 oxigênios formando um fósforo e um hidrogênio, ou 2 oxigênios formando o silício e hélio. Beleza? Chegou no silício, tá vendo aqui, ó? Chegou no silício, a gente chega na fase final da estrela, que a gente chama. Por quê? Porque é o silício que vai se queimar em ferro. Já ouviu falar que o ferro é o último estágio da estrela? Então é aqui que ele chega no ferro. Olha lá, a fusão do silício, a fase final. O silício ocorre uma fotodesintegração, uma energia muito intensa que bate no silício e desintegra ele em átomos menores, ó, formando 7 átomos de hélio. Esses átomos de hélio, junto com o silício, formam o níquel, níquel 56. E o níquel 56 vai decair para o ferro. Como que ocorre esse decaimento? Na verdade, o níquel 56 ele é muito instável e aí ele decai para o cobalto 56. O cobalto 56, por sua vez, também é instável, o que faz ele decair para o ferro. Chegou no ferro,
a estrela não aguenta sua própria massa, sua gravidade, e ela se colapsa e estoura, explode em uma supernova. Explodindo em uma supernova, ela libera todos esses elementos para o universo. E assim dá origem à vastidão no universo. E à vastidão de estrelas, planetas e tudo que a gente tem hoje em dia. Aí, nós temos o ciclo CNO. O que é o ciclo CNO? Ele não ocorreu nas primeiras estrelas, tá, gente? O ciclo CNO utiliza carbono, nitrogênio e oxigênio como catalisador, catalisador para as reações. Lá da queima do hidrogênio, para a formação de hélio, ele usa carbono, nitrogênio e oxigênio como catalisador, para que a reação aconteça mais rápido, tá? Para que seja mais eficaz essa reação. Por que não ocorreu o ciclo CNO nas primeiras estrelas do universo? Porque eu não tinha carbono, nitrogênio e oxigênio. Eu só tinha hidrogênio. Então, eu precisei primeiro começar com hidrogênio, ir queimando, ir queimando, ir queimando, explodir uma supernova, aí passou a ter todos esses elementos no espaço, e aí sim as demais estrelas passam a ter esse ciclo. Tá bom? São dois ciclos, o CNO1 e o CNO2. O que é o ciclo CNO? Olha lá. Quando eu tenho o hidrogênio lá no começo da minha estrela, e um carbono perdidinho lá no meio dela, esse carbono captura hidrogênio e transforma-se em nitrogênio 13, liberando energia. Esse nitrogênio 13 ele é muito instável, novamente, muito instável. O que acontece então? Ele decai para o carbono 13. Esse carbono 13, então, ele captura um próton, um hidrogênio. Capturando um próton, ele vira o nitrogênio 14. Esse nitrogênio 14 captura outro próton, outro hidrogênio, se transformando em oxigênio 15. Esse oxigênio 15 é muito instável, ele decai para o nitrogênio 15. O nitrogênio 15 captura um próton, ou seja, ele decai, na verdade, né? Ele decai capturando um próton, se tornando carbono. Por que ele decai? Tá vendo que ele não formou um átomo maior? O nitrogênio, número atômico 7. O carbono, número atômico 6. Então aqui, na verdade, houve um decaimento com uma captura de próton. Eu consumi um próton durante o decaimento. Vamos entender assim. Formando, então, o hélio. Então percebe que desde o começo eu utilizei um carbono com um hidrogênio e formei lá no final hélio. Mas percebe que a meia-vida ela é muito rapidinha. Ó. As meia-vida. Essas meia-vida. E essas reações elas acontecem porque eu já tenho o carbono, o nitrogênio e o oxigênio ali do lado. Então o hidrogênio ele vai lá, o carbono captura ele e começa essa reação. E aí quando vê já foi tudo isso aqui. Todo esse processo aqui e já formou o hélio. Não precisei queimar 1, 2, 3, 4 hidrogênios para chegar no hélio. Não, ele vai queimando, pegando um de cada vez ali, já vai acontecendo e assim por diante. Beleza? Olha que interessante. Reação global para o ciclo CNO. Existe a reação global, a equação global. Como que eu faço a equação global? Vamos cortar tudo que eu tenho no produto e eu tenho igual no reagente. Então, ó, vamos analisar aqui. Carbono 12 no reagente. Carbono 12 no produto. Corta aqui, corta aqui. Nitrogênio 13 no produto. Nitrogênio 13 no reagente. Corta aqui, corta aqui. Carbono 13 no reagente. Carbono 13 no produto. Nitrogênio 14 no reagente. Tem nitrogênio 14 no produto. Oxigênio 15 no reagente. Oxigênio 15 no produto. Nitrogênio 15 no produto. Nitrogênio 15 no reagente. O que me sobrou? 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Então, me sobrou aqui 4 hidrogênios, formando 4, aliás, um átomo
de hélio. Opa, por que eu coloquei esse 4? Falei 1 e escrevi o 4. E o átomo de hélio. O 4 é aqui, ó. Né? A massa do hélio é 4. Ah, e ele também liberou durante esse processo, ó, energia. Tá vendo? Então eu posso mostrar aqui a minha energia? Posso, ó. Mas as energias liberadas. Certinho? Então essa aqui é a minha equação global. O CnO2, a única diferença é a seguinte. Durante o quinto passo, o nitrogênio ele captura um próton antes do decaimento. Tá? Então tá vendo esse nitrogênio aqui? Ele capturou um próton e decaiu. Lembra que eu falei? O nitrogênio é 7, ele decaiu para o carbono 6. Ele captura esse próton antes dele decair e aí ele vai para o oxigênio. Ó. O nitrogênio 15 captura antes de decair e aí sim ele vai para um átomo maior, o oxigênio. Certo? Então, naquele quinto passo, acontece essa diferença aqui. Aí o oxigênio 16, ele captura um próton, formando o flúor 17. O flúor 17 decai para o oxigênio 17. O oxigênio 17 também decai, junto com a presença de um próton, para o nitrogênio 14, formando o hélio. E aí o que a gente tem aqui? A mesma reação global. 4 hidrogênios formando um hélio. Tá? A equação global é a mesma. Por quê? Porque o ciclo é o mesmo. Só houve essa mudança ali que antes do decaimento ele já capturou um próton. Tá bom? E esse ciclo CNO ocorre nas estrelas mais recentes, mais novas. Nas mais antigas, a gente não tinha esse ciclo CNO, nas primeiras estrelas. Só depois, nas seguintes. Maravilha? Explodindo, então, uma estrela supermassiva como essas, ela tem duas origens. Uma nebulosa, explodindo em uma supernova, ou ela se condensa tanto que se transforma em um buraco negro. Beleza? E eu falei para vocês no começo do vídeo que a primeira reação não foi uma reação química, e sim uma reação nuclear. Uma reação de fusão nuclear. Então, tem diferença entre reação química e reação nuclear? Tem. Reação nuclear envolve o núcleo dos átomos. Uma reação química é só um rearranjo ali de ligações. Não é a mesma coisa. Então, a primeira reação do universo não foi uma reação química, e sim uma reação nuclear, e especificamente uma reação de fusão nuclear. E o que é uma reação de fusão nuclear? Quando eu tenho átomos pequenos, núcleos pequenos, se fundindo e formando o quê? Um núcleo maior, que foi o que a gente viu a aula inteira. Olha aqui, galera, você acabou de ter um mega aulão de fusão nuclear. Garanto que você nunca mais esquece dessa reação. Bom, espero que tenha entendido então como que se formaram as primeiras estrelas, como que você se formou. Pensa, o ferro do seu sangue veio da estrela que explodiu, que colapsou. Beleza? Pensa nisso aí daqui pra frente. Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.